A fronteira seca entre o Brasil e o Paraguai, especificamente na conurbação poeirenta entre Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, não é apenas um local geográfico demarcado por marcos de concreto. É um estado de espírito, uma zona cinzenta onde a moralidade evapora sob o calor de 40 graus e a poeira vermelha que cobre tudo como um manto de sangue seco. Para sobreviver ali, onde a lei é ditada pelo calibre da arma que você carrega e pela blindagem do seu carro, você precisa aprender a ver sem olhar e a ouvir sem escutar. Foi nesse cenário de faroeste moderno, onde caminhonetes Hilux blindadas dividem espaço com carroças de madeira e onde o portunhol é a língua oficial da negociação e da morte, que o agente federal Matheus Costa deixou de existir. A morte de Matheus não foi física, mas burocrática e psicológica. Em um escritório sem janelas no subsolo da sede da Polícia Federal em Brasília, seus arquivos foram selados com a classificação ultra-secreto, suas contas bancárias foram congeladas, suas redes sociais deletadas e sua história reescrita por uma equipe de analistas de inteligência. Ele se tornou Lucas, um mecânico errante do interior de Mato Grosso, fugindo de uma condenação injusta por homicídio e procurando um lugar onde ninguém faz perguntas sobre o passado. A inserção de Lucas no submundo não foi rápida, nem glamourosa. A inteligência da Polícia Federal, sob o comando do veterano delegado Rocha, sabia que Roberto El Verdugo Alencar, o barão da cocaína que controlava 40% do fluxo para o Sudeste, era paranoico a níveis clínicos. Verdugo não contratava ninguém que não fosse batizado pela rua e testado pelo fogo. Durante 6 meses, Lucas viveu em um quarto alugado infestado de baratas na periferia de Pedro Juan, comendo marmitas azedas e dormindo com uma pistola embaixo do travesseiro. Ele conseguiu emprego em uma oficina mecânica de fachada, conhecida por atender os soldados do tráfico e modificar carros para o transporte de drogas. Ali, Matheus aprendeu a sujar as mãos de graxa de verdade, a beber cerveja quente em copos sujos e a consertar a suspensão de carros que carregavam centenas de quilos de pasta base, tudo isso enquanto mantinha a postura de um homem quebrado, mas perigoso. Ele construiu a reputação de ser um homem de poucas palavras, eficiente e com um olhar que sugeria uma violência contida, pronta para explodir. A oficina era o seu palco, e cada dia era uma performance digna de Oscar, onde um deslize no sotaque, um olhar de julgamento ou uma reação muito policial a um crime presenciado poderia significar uma execução sumária e uma cova rasa no meio do canavial. É nesse momento que a maioria das operações infiltradas falha. O tédio e o perigo constante quebram o psicológico do agente antes mesmo da ação começar. Mas Matheus estava prestes a criar a sua própria sorte. Se você gosta de mergulhar nos detalhes reais dessas operações de inteligência que a TV não mostra, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar investigando esses arquivos confidenciais. Agora, preste atenção em como a PF montou o cenário perfeito para o batismo de sangue de Lucas. A oportunidade de ouro, meticulosamente planejada pela Divisão de Operações Especiais, surgiu numa tarde abafada de terça-feira. A inteligência sabia que a esposa de Verdugo, Dona Clara, tinha uma rotina religiosa de ir ao salão de beleza no centro da cidade, escoltada por apenas 2 seguranças, um ponto cego imperdoável na armadura do chefão. A PF orquestrou um falso ataque de bandeira falsa. Utilizaram criminosos reais que deviam favores à justiça, e que não sabiam que estavam sendo usados como peões descartáveis em um jogo maior, misturados com agentes infiltrados de outra célula. Quando o tiroteio começou na Avenida Brasil, o caos foi absoluto. Motos cercaram o carro blindado de Clara, bloqueando a via. Lucas estava coincidentemente na loja de autopeças em frente, comprando filtros de óleo. O que se seguiu foi a coreografia da violência. Enquanto os seguranças de Clara eram suprimidos pelo fogo cruzado e entravam em pânico, Lucas avançou. Ele não correu como um civil assustado nem como um policial tático. Ele se moveu como um sobrevivente desesperado, usando os pilares de concreto como cobertura. Com uma pistola .38 velha e não registrada, ele flanqueou os sequestradores. Seus disparos foram cirúrgicos, não para matar, mas para neutralizar e dispersar, embora para quem assistisse parecesse uma carnificina. Ele chegou ao veículo da esposa do chefe, arrancou-a do banco traseiro em meio aos vidros estilhaçados e a arrastou para a segurança da oficina, baixando as portas de aço enquanto trocava tiros com os agressores que recuavam conforme o script. O cheiro de pólvora, borracha queimada e o medo de Clara preenchiam o pequeno espaço.
Lucas não disse uma palavra de conforto, apenas recarregou sua arma e ficou de guarda na fresta da porta. Quando a poeira baixou e os reforços pesados do cartel chegaram, 4 SUVs pretos repletos de homens com fuzis de assalto encontraram a oficina em silêncio. Lucas estava sentado no chão, sujo de sangue, parte seu, parte cenográfico e graxa, oferecendo um copo de água suja para uma Clara histérica, mas ilesa. Verdugo chegou minutos depois. O homem que mandava matar juízes e policiais desceu do carro com os olhos marejados de pavor genuíno. Ao ver a esposa viva, ele olhou para o mecânico desconhecido. Aquele olhar não era o de um criminoso para um civil, era o olhar de um homem em dívida eterna. Verdugo caminhou até Lucas, ignorando seus tenentes armados que gritavam ordens, e estendeu a mão trêmula. "Quem é você?" perguntou o chefão, a voz rouca. "Sou só o mecânico, senhor." "Só fiz o que tinha que fazer", respondeu Lucas, mantendo a cabeça baixa, mas os olhos alertas, interpretando a humildade do guerreiro. "Não", disse Verdugo, "hoje você é o anjo que salvou minha vida. Entra no carro. Você não trabalha mais com graxa." Naquele momento, Mateus sentiu o frio na espinha da vitória e do terror. Ele estava dentro. A porta do inferno tinha acabado de se abrir, e ele era o convidado de honra. O primeiro ano vivendo como a sombra de Roberto Alencar foi um exercício brutal de desconstrução moral, uma descida lenta a um círculo do inferno onde a ética é uma fraqueza fatal. Mateus, o agente federal treinado na academia com honrarias, teve que morrer todos os dias um pouco mais para que Lucas, o segurança leal e implacável, pudesse sobreviver. Ele foi transferido da oficina suja na periferia para Fortaleza, a fazenda principal de Verdugo, uma propriedade gigantesca que funcionava como um estado independente dentro do Paraguai, equipada com pista de pouso clandestinas, zoológico particular e um exército de mercenários paraguaios e ex-militares brasileiros. Sua função inicial era apenas a segurança perimetral, mas sua disciplina militar, habilmente disfarçada de vivência de rua e instinto de sobrevivência, o fez ascender rapidamente na hierarquia do medo. Ele não usava drogas, o que o diferenciava de 90% dos soldados do tráfico. Ele não se envolvia com as mulheres da organização, o que evitava conflitos passionais. E, o mais importante, ele não falava. Em um mundo de criminosos vaidosos, barulhentos e ansiosos por aprovação, o silêncio de Lucas era sua maior arma e seu maior atrativo. Ele se tornou o ouvinte perfeito para um rei solitário. Mas o preço psicológico dessa ascensão era devastador. Mateus tinha que presenciar o mal em sua forma mais pura e banal, sem poder intervir. Ele viu carregamentos de toneladas de cocaína sendo embalados com logotipos de desenhos animados infantis, sabendo que aquela carga destruiria milhares de vidas nas capitais brasileiras. Ele teve que ficar parado, com o rosto impassível como uma estátua de pedra, enquanto Verdugo ordenava a execução de um funcionário que havia desviado alguns quilos da mercadoria. O cheiro de gasolina e o grito do homem sendo arrastado para o micro-ondas, a queima de corpos em pneus no meio do canavial, ecoavam nos pesadelos de Mateus, misturando-se com o som dos grilos da fazenda. Nesses momentos, a vontade de sacar a pistola escondida no tornozelo e fazer justiça ali mesmo era quase incontrolável, uma coceira física na ponta dos dedos, mas a voz do delegado Rocha em sua cabeça o lembrava friamente: o objetivo é a rede, não o indivíduo. Aguente. Engula o vômito e aguente. Se você atirar agora, mata um e deixa 1000 livres. A pressão psicológica de viver uma vida dupla é o que quebra a maioria dos agentes infiltrados. Eles começam a esquecer de que lado estão, ou a culpa os consome vivos. Mateus estava caminhando no fio da navalha entre a sanidade e a loucura. Se você está curtindo essa história real de tensão e coragem, e quer que a gente traga mais casos complexos de infiltração policial, deixe o seu like agora e se inscreve no canal. A sua inscrição é o que financia a nossa pesquisa. Agora, veja como Verdugo testou a alma de Mateus na noite de Natal. A relação com Verdugo tornou-se complexa e perigosamente íntima, desafiando todas as regras do manual de operações. O chefão, isolado no topo de sua pirâmide de poder e cercado por chacais que ele pagava para não o morderem, sofria de uma solidão profunda e paranoica. Ele não podia confiar nos seus subchefes, que cobiçavam seu trono e seu dinheiro, nem nos políticos que comprava,
que o desprezavam em segredo. Em Lucas, o homem que salvou sua esposa e não pedia nada em troca além de um prato de comida e um teto, Verdugo encontrou um confidente improvável. As noites na fazenda eram longas e silenciosas. Verdugo chamava Lucas para a varanda da casa grande, abria garrafas de vinhos franceses que custavam o salário anual de um trabalhador honesto e começava a falar. Ele falava sobre a infância pobre e faminta no sertão do Nordeste, sobre o medo constante de morrer traído como seu pai morreu, sobre a pressão insuportável dos cartéis colombianos que exigiam mais eficiência na rota. Mateus ouvia, servia a bebida e validava os sentimentos do monstro, agindo como um terapeuta do diabo. Ele estava se tornando o melhor amigo do homem que tinha jurado destruir, e essa dualidade estava rasgando sua alma ao meio. O ápice dessa intimidade distorcida aconteceu na noite de Natal de 2023. A fazenda estava decorada com luzes excessivas e cafonas, e a família de Verdugo celebrava na piscina com música alta. O chefe chamou Lucas para seu escritório privado, uma sala blindada com isolamento acústico onde nem o sinal de satélite entrava. Sobre a mesa de mogno maciço, havia uma mala de couro aberta, iluminada por uma luminária verde. Dentro, maços de dólares usados empilhados, somando exatamente 1 milhão, e um passaporte europeu falso de alta qualidade com a foto de Lucas. Isso é para você, meu filho, disse Verdugo, com a voz embargada pelo álcool caro e pela emoção da data. Você é o único aqui que não olha para o meu dinheiro com ganância. Você olha para mim com respeito. Pegue isso. Vá para a Espanha, comece uma vida nova, abra um negócio. Saia desse inferno antes que ele te consuma como me consumiu. Foi o teste definitivo, o momento da verdade. Mateus sabia que aquilo poderia ser uma armadilha mortal, um teste de lealdade para ver se ele abandonaria o posto, ou poderia ser um gesto genuíno de afeto paternal. Se ele aceitasse, a operação acabaria, ele teria o dinheiro e a segurança, mas a missão falharia e Verdugo continuaria impune, espalhando morte. Se recusasse, provaria lealdade canina, mas se condenaria a continuar naquele pesadelo. O agente olhou para o dinheiro, a liberdade financeira para o resto da vida, e depois olhou nos olhos vermelhos do traficante. Com a frieza de um jogador de pôquer profissional, ele fechou a mala suavemente e a empurrou de volta pela mesa. Meu lugar não é na Europa, Beto. Meu lugar é aqui, cuidando da tua retaguarda. Dinheiro acaba, lealdade não. Eu fico. Verdugo desabou na cadeira. O homem temido por exércitos chorou e levantou-se para abraçar Mateus com força. Então você é sangue do meu sangue agora, sussurrou o criminoso no ouvido do agente. Naquele abraço apertado, Mateus sentiu o peso esmagador de ser Judas. Ele tinha acabado de garantir sua posição como chefe de segurança, mas sentia, com um gosto amargo na boca, que tinha acabado de vender sua própria alma para comprar a confiança do diabo. A ascensão meteórica de Lucas ao posto de chefe de segurança da organização não passou despercebida e gerou inimigos mortais dentro da própria estrutura, predadores que farejavam a mudança na hierarquia como tubarões sentem sangue na água. O principal deles era Cláudio o Açougueiro Mendes, um ex-policial militar expulso da corporação nos anos 90 por extorsão, tortura e liderança de grupos de extermínio. Açougueiro atuava agora como o chefe de contra-inteligência do cartel, o homem responsável por garantir que não houvesse vazamentos. Ele era sádico, clinicamente paranoico e possuía um faro natural para mentiras que beirava o sobrenatural. Desde o primeiro dia, ele nunca engoliu a história do mecânico herói. Para ele, Lucas era perfeito demais, limpo demais, controlado demais. A tensão entre os dois era palpável, uma guerra fria travada em corredores estreitos e olhares atravessados durante as reuniões de planejamento. Açougueiro frequentemente tentava testar Lucas, fazendo perguntas aleatórias sobre seu suposto passado em Mato Grosso, pedindo detalhes sobre ruas de cidades onde ele dizia ter morado, ou oferecendo cocaína pura em momentos de celebração apenas para observar a reação muscular do rosto de Lucas ao recusar. Mateus precisava estar em guarda 24 horas por dia. Um deslize na memória, uma contradição mínima ou um tremor na voz, e ele acabaria na sala de interrogatório técnico que o próprio açougueiro administrava no porão úmido do celeiro, um lugar de onde ninguém saía com as unhas intactas.
Enquanto lidava com a ameaça constante e respirava o mesmo ar que seu carrasco em potencial, Mateus tinha que cumprir sua missão primária: coletar provas irrefutáveis. E isso envolvia uma logística de tecnologia de espionagem digna de filmes de Hollywood, mas com riscos reais de morte lenta e dolorosa. Seus sapatos, botas de couro aparentemente comuns e gastas, tinham saltos ocos onde ele escondia microchips de gravação de áudio de alta capacidade. Seu cinto de couro tinha um transmissor de localização passivo costurado no forro, invisível a revistas superficiais. Mas o maior desafio não era gravar, era transmitir esses dados para fora da fortaleza blindada. A fazenda tinha bloqueadores de sinal de celular ativos. Mateus precisava, uma vez por semana, inventar uma desculpa operacional plausível para ir até a cidade de Pedro Juan Cabaleiro, geralmente alegando a necessidade de verificar pessoalmente novas rotas de fuga ou comprar peças específicas para os blindados. Nessas viagens curtas, ele passava por uma praça específica onde um agente da PF disfarçado de vendedor de cartões telefônicos ou ambulante capturava o sinal via Bluetooth de longo alcance assim que Mateus passava a menos de 10 metros. O dump de dados durava segundos, mas para Mateus, cada barra de progresso na transferência imaginária era uma eternidade de suor frio. O momento mais crítico de toda a operação, o instante em que a sorte quase abandonou o agente, ocorreu numa madrugada de terça-feira. A inteligência de Brasília precisava desesperadamente de áudio de dentro do escritório principal, pois sabia que uma reunião preliminar com os fornecedores bolivianos aconteceria ali antes da festa de aniversário. Aproveitando que Verdugo dormia sob efeito de remédios e a guarda externa estava trocando de turno, um intervalo de 3 minutos que Mateus havia cronometrado, ele invadiu o santuário do chefe. O escritório cheirava a charuto e mogno. Com mãos cirúrgicas e trêmulas, ele desmontou uma tomada elétrica localizada estrategicamente atrás da mesa principal. De seu bolso, retirou um microfone do tamanho de um grão de arroz, um dispositivo de última geração alimentado pela própria corrente elétrica da tomada, garantindo autonomia infinita sem necessidade de trocar baterias. Ele conectou os fios com precisão de relojoeiro. Quando estava parafusando a tampa de plástico de volta, o som inconfundível de uma maçaneta girando ecoou no silêncio da madrugada. O coração de Mateus falhou uma batida. Não houve tempo para pensar, apenas para reagir. Ele se jogou para baixo da mesa maciça num movimento fluido e silencioso, encolhendo-se contra o fundo de madeira escura. A porta se abriu e botas pesadas, sujas de lama vermelha, entraram no recinto. Pelo som da respiração pesada e asmática, Mateus sabia quem era: o açougueiro. O rival caminhou pelo escritório devagar, parou no centro, e inspirou profundamente, como se cheirasse o ar em busca de intrusos. Ele parecia sentir que a energia do ambiente estava alterada. Açougueiro caminhou até a mesa de Verdugo, sentou-se na cadeira do chefe com arrogância e colocou os pés em cima da mesa, exatamente acima de onde Mateus estava escondido. O agente podia ver a sujeira na sola da bota tática do inimigo a centímetros do seu nariz. Ele prendeu a respiração, forçando seus pulmões a não expandirem, controlando o tremor involuntário do corpo com pura força de vontade mental. Se o açougueiro deixasse cair uma caneta, se olhasse para baixo para amarrar o cadarço, o jogo acabava com um tiro na cabeça ali mesmo. Foram 5 minutos que pareceram 5 décadas. Mateus contava os segundos mentalmente para não entrar em pânico. O rádio de açougueiro tocou, quebrando o silêncio mortal. Era um dos guardas do portão relatando uma movimentação suspeita na estrada vicinal. O chefe da contra-inteligência praguejou, retirou as botas da mesa com um baque surdo, levantou-se e saiu batendo a porta. Mateus esperou mais 10 minutos imobilizado, encharcado de suor frio, ouvindo apenas o som do próprio sangue bombeando nos ouvidos, com a certeza absoluta de que a sorte estava começando a acabar e que o próximo encontro com o açougueiro seria o último. A oportunidade final, a lendária bala de prata que a Operação Iscariotes esperava pacientemente há 3 longos e tortuosos anos, materializou-se não através de um erro do cartel, mas da arrogância de seu líder. Com a confirmação da reunião preliminar obtida pelo grampo no escritório, aquele que quase custou a vida de Mateus, a inteligência descobriu o verdadeiro propósito do aniversário de 50 anos de Roberto Alencar. Verdugo, sentindo-se intocável no auge de seu poder financeiro e militar, uma segurança garantida, ironicamente,
pela eficiência dos protocolos implementados por Lucas, decidiu transformar sua festa em uma cúpula continental. Ele enviou convites criptografados para a elite do submundo, os líderes das maiores facções do Rio de Janeiro que controlavam o varejo nos morros, os representantes financeiros do PCC de São Paulo que lavavam o dinheiro e, crucialmente, os hermanos, os produtores de cocaína pura dos vales da Bolívia e do Peru. O objetivo estratégico da cúpula era selar um novo pacto de distribuição exclusivo, o Consórcio do Sul, que eliminaria intermediários paraguaios menores e triplicaria os lucros, consolidando Verdugo como o único porteiro da droga na fronteira. Para Mateus, aquela informação era o cenário do juízo final, o clímax para o qual ele havia sacrificado sua identidade, sua ética e sua paz de espírito. Como chefe de segurança da organização, a responsabilidade de blindar o evento caiu inteiramente em seu colo. Foi um momento de ironia suprema. Verdugo entregou as chaves do reino nas mãos do traidor. Durante as 3 semanas que antecederam a festa, Mateus trabalhou em um estado de dissociação mental quase psicótica. Durante o dia, sob o sol escaldante da fronteira, ele caminhava pela propriedade com Verdugo e o açougueiro, discutindo onde posicionar os atiradores de elite, quais estradas vicinais deveriam ser minadas e como seria o fluxo de revista dos convidados. Ele apontava falhas na segurança e sugeria correções, ganhando elogios do chefe, enquanto sua mente registrava cada ponto cego que ele mesmo estava criando propositalmente. À noite, trancado em seu quarto, ele usava um laptop com criptografia militar, escondido dentro da carcaça de um amplificador de guitarra velho, para enviar plantas digitalizadas da fazenda, coordenadas geográficas exatas das casamatas e as frequências de rádio da equipe de segurança para o delegado Rocha em Brasília. A complexidade da operação de captura era insana, um pesadelo logístico. A fazenda El Paraíso ficava encravada em uma zona de mata fechada e morros, um terreno que favorecia a defesa. Um ataque terrestre convencional seria suicídio. Os olheiros de Verdugo, posicionados em torres camufladas num raio de 10 quilômetros, detectariam qualquer comboio policial muito antes de chegarem ao portão, dando tempo para fuga ou para uma resistência sangrenta. A única opção viável era um ataque aéreo massivo e cirúrgico, uma operação de martelo e bigorna. Mateus coordenou com a PF e a Senad, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, para que o ataque acontecesse exatamente às 15h30 do domingo. Esse horário não foi escolhido ao acaso. Era o momento, segundo a agenda que Mateus ajudou a organizar, em que as esposas, filhos e amantes estariam na área da piscina assistindo a um show sertanejo, enquanto os cabeças se retirariam para o bunker subterrâneo à prova de som para reunião de negócios. Isolar os alvos dos civis era a prioridade absoluta para evitar um banho de sangue de inocentes. No entanto, à medida que a data se aproximava, a pressão interna estava destruindo Mateus. Ele começou a ter episódios de tremores nas mãos que precisava esconder enfiando-as nos bolsos. Ele via o rosto de Verdugo em seu próprio reflexo no espelho. A bondade distorcida que o criminoso demonstrava com ele, dando-lhe presentes caros, perguntando genuinamente sobre sua saúde, tratando-o como filho que nunca teve, tornava a traição um veneno lento que ele era obrigado a beber diariamente. Na véspera da festa, num sábado de céu alaranjado, Verdugo chamou Lucas para caminhar até o pasto e ver os bois premiados que seriam assados no dia seguinte. O chefe parou na cerca, acendeu um charuto e olhou para o pôr do sol com uma melancolia profética. Amanhã é um grande dia, Lucas. Talvez o maior da minha vida. Depois de amanhã, seremos os reis da América do Sul. Ninguém vai tocar na gente. E você vai estar do meu lado no trono. Eu já mandei preparar a escritura de uma fazenda vizinha no seu nome. Quero que você crie raízes aqui, tenha filhos. Mateus sentiu o estômago revirar. Ele olhou para o homem que ordenava massacres, mas que naquele momento era apenas um velho sonhador querendo deixar um legado. Mateus forçou um sorriso, um esgar vazio e doloroso que doeu nos músculos da face. Sempre do seu lado, Beto. Sempre, respondeu ele, a mentira queimando sua língua como ácido. Ele sabia que, em menos de 24 horas, aquele homem estaria algemado, morto ou em uma cela solitária para sempre, e que ele, o filho leal, seria o arquiteto dessa destruição. O peso da lealdade fabricada estava esmagando sua alma mais do que qualquer tortura física do açougueiro poderia.
Ele estava prestes a cometer o maior ato de justiça de sua carreira, mas sentia-se como o maior vilão da história. O domingo da festa amanheceu com o céu azul de um tom quase artificial, sem uma única nuvem para manchar o horizonte, uma ironia cruel da natureza que parecia conspirar para tornar o cenário ainda mais perfeito para a tragédia que se avizinhava. A fazenda El Paraíso despertou não com o canto dos galos, mas com o ronco de motores V8 e turbinas. A propriedade transformou-se rapidamente em um parque temático da corrupção e da opulência grotesca. A partir do meio-dia, a estrada de terra batida que levava ao portão principal tornou-se uma passarela de poder. Comboios de SUVs blindados traziam os representantes do PCC de São Paulo e das facções do Rio, homens que vestiam ternos italianos sob o calor tropical e carregavam maletas de dinheiro vivo como se fossem acessórios de moda. Pelo ar, 3 helicópteros privados pousaram em sequência no gramado lateral, trazendo os hermanos, os produtores bolivianos e peruanos, figuras baixas e discretas, mas que possuíam o poder de vida e morte sobre metade do continente. A música sertaneja ao vivo, tocada por uma dupla famosa contratada a peso de ouro, ecoava pelos vales, competindo com o cheiro de carne assada que impregnava o ar e o estalar das rolhas de champanhe servido como água. Mateus, vestido com um terno preto sob medida, cortado um número maior para acomodar discretamente seu colete à prova de balas de Kevlar e o transmissor de emergência, movia-se pela festa como um espectro. Ele era a única pessoa sóbria em um mar de embriaguez e euforia. Ele cumprimentava assassinos com apertos de mão firmes, sorria para traficantes que estavam na lista dos mais procurados da Interpol e checava incessantemente o relógio em seu pulso. Cada minuto que o ponteiro avançava era um minuto a menos de vida para aquele império. O açougueiro, seu nêmesis, estava posicionado na entrada do bunker, observando tudo com olhos de réptil, ainda desconfiado, ainda procurando uma falha na armadura de Lucas. Mateus sustentou o olhar do rival e fez um sinal de tudo limpo pelo rádio, uma última mentira para manter a ilusão de controle. O momento crítico, aquele que assombraria Mateus pelo resto de seus dias, chegou pouco antes das 15 horas. A música parou abruptamente. Roberto El Verdugo Alencar subiu ao palco improvisado, segurando uma taça de cristal e o microfone. Ele parecia um imperador romano em seu auge. A multidão de criminosos, políticos comprados e familiares silenciou. Amigos, família, sócios, começou ele, com o carisma magnético que o manteve vivo por tanto tempo. Hoje celebro 50 anos de vida. Em nossa profissão, chegar a essa idade é um milagre. Mas o maior presente que ganhei não foi o dinheiro, nem o poder. Foi a lealdade. Ele fez uma pausa dramática e seus olhos varreram a multidão até encontrar Mateus, que estava no canto do palco monitorando o perímetro. Lucas, venha aqui, meu filho. Mateus congelou. Cada fibra de seu corpo gritava para fugir, para não subir naquele palco. Mas a missão exigia a encenação até o último segundo. Ele subiu os degraus de madeira, sentindo as pernas pesadas como chumbo. Verdugo colocou o braço em volta dele, puxando para perto diante de centenas de testemunhas. Este homem salvou minha esposa quando ninguém mais teve coragem. Este homem cuidou da minha segurança e da minha família como se fosse a dele. Hoje, ele é o padrinho do meu neto que vai nascer. Um brinde ao meu irmão Lucas. O futuro desta organização. O aplauso foi ensurdecedor. Assobios, gritos de aprovação. Mateus levantou a taça, forçando um sorriso, enquanto sentia o gosto amargo de bile na boca. Ele estava sendo canonizado, elevado a santo padroeiro da lealdade, pelo homem que ele estava prestes a enviar para a crucificação. O abraço de Verdugo era quente e genuíno. A traição de Mateus era fria e calculada. Logo após o brinde, a ordem de despejo foi dada discretamente. As mulheres e as crianças foram convidadas a permanecer na área da piscina para o show principal, enquanto os homens de negócios, cerca de 14 líderes de cúpula, dirigiram-se para o bunker subterrâneo sob a casa principal. A atmosfera mudou instantaneamente de festiva para sombria. Mateus escoltou o grupo até a entrada. Verdugo parou na porta de aço maciço. Ninguém entra, ninguém sai sem sua ordem direta, Lucas. Minha vida está nas tuas mãos, disse o chefe,
antes de entrar. Mateus assentiu. Pode deixar, Beto. Assim que a porta blindada se fechou com um baque hermético e as travas eletrônicas giraram, Mateus ficou sozinho no corredor. O corredor estava vazio, exceto pelo açougueiro, que estava na outra extremidade. Vou fazer uma ronda externa, disse Mateus, precisando sair dali. Açougueiro apenas grunhiu, mas não o seguiu. Mateus saiu para o jardim lateral, longe dos civis. Ele colocou a mão no bolso e ativou o receptor que se conectava ao microfone escondido na tomada do escritório dias antes. Ele colocou o ponto eletrônico no ouvido. O áudio era cristalino. Lá dentro, a máscara de cordialidade havia caído. Eles estavam discutindo negócios. Mateus ouviu as vozes distintas confirmando rotas de submarinos pelo Atlântico, a compra de juízes federais no Mato Grosso do Sul e as contas numeradas em paraísos fiscais onde o dinheiro da venda daquela safra seria lavado. Era Smoking Gun, a prova irrefutável que ligava todos os presentes a crimes internacionais. Às 15h28, com a gravação segura sendo transmitida via satélite para o comando em Brasília, Mateus olhou para a linha do horizonte. O rádio da segurança começou a chiar com vozes confusas e urgentes dos olheiros nas torres externas. Comando! Comando! Tem algo no ar. Parece trovoada. Negativo, negativo. É motor. Muitos motores. Estão vindo baixo. Mateus não respondeu ao rádio. Ele caminhou até o centro de um gramado aberto, sacou um sinalizador infravermelho estroboscópico de seu bolso, invisível a olho nu, mas um farol cegante para os pilotos com visão noturna, e o acionou. Ele olhou para o céu azul. Primeiro veio a vibração no peito, um tremor grave que fez as taças nas mesas vibrarem. Depois, o som. O rugido característico e aterrorizante de rotores pesados cortando o ar. Sobre a linha das árvores, surgindo como valquírias metálicas vingadoras, 6 helicópteros Black Hawk pretos, sem identificação visível, quebraram a barreira da vegetação. Eles voavam tão baixo que a ventania levantou as toalhas das mesas e derrubou as tendas. O som abafou a música sertaneja, transformando a melodia em caos. Os convidados começaram a gritar e correr, mas não havia para onde ir. A festa tinha acabado. A Operação Martelo de Deus tinha começado, e o inferno estava descendo dos céus. O ataque aéreo foi uma tempestade de precisão cirúrgica e violência avassaladora, uma demonstração de força que o crime organizado na fronteira jamais havia testemunhado. Antes mesmo que os seguranças do cartel, entorpecidos pelo álcool e pela falsa sensação de invencibilidade, pudessem correr para seus arsenais camuflados, o céu desabou sobre suas cabeças. Das laterais dos helicópteros Black Hawk, operadores do COT, Comando de Operações Táticas, e do NEPOM, Núcleo Especial de Polícia Marítima, desceram de rapel como aranhas negras, deslizando pelas cordas rápidas, fast rope, e tocando solo já em posição de combate. Granadas de efeito moral, flabambangs, foram detonadas simultaneamente nos 4 cantos dos jardins. O som foi ensurdecedor, um crack-tump que rompeu tímpanos e desorientou o sistema vestibular de qualquer um num raio de 30 metros. A luz branca cegante das explosões transformou a tarde ensolarada em um flash fotográfico de terror. A música sertaneja foi cortada não por um DJ, mas pelo som rítmico e seco dos fuzis HK-416 neutralizando ameaças armadas. Polícia Federal. No chão. Mãos na cabeça. Perdeu. Os gritos dos operadores ecoavam pelos megafones, cortando o caos como facas. O açougueiro, que estava na entrada externa do bunker, foi o único que reagiu com instinto de predador. Ao ver as cordas descendo, ele não correu. Ele sacou sua pistola .45 e tentou mirar no piloto do helicóptero mais próximo. Foi seu último erro. Um sniper da PF, posicionado camuflado, ghillie suit, em uma colina a 800 metros de distância desde a madrugada anterior, expirou lentamente e puxou o gatilho de seu fuzil .338 Lapua Magnum. O disparo atingiu o ombro do chefe da contra-inteligência, girando no ar e jogando-o contra a parede de pedra. Ele caiu vivo, mas neutralizado, olhando para o céu cheio de pássaros de ferro, percebendo tarde demais que sua paranoia estava certa o tempo todo,
O inimigo já estava dentro dos portões. No interior do bunker subterrâneo, o isolamento acústico de última geração, projetado para manter segredos, abafou o som da guerra lá fora, transformando-o em uma vibração surda nas paredes. Mas a interrupção da energia elétrica, cortada taticamente pela equipe de solo, e o acionamento das luzes vermelhas de emergência fizeram o pânico se instalar instantaneamente entre a elite do crime. Traição! Alguém nos vendeu! Gritou o representante boliviano, derrubando a mesa e espalhando mapas e cocaína pelo chão. Verdugo, pálido e suando frio, correu para a porta blindada de aço maciço. Ele esmurrou o metal com os punhos. Lucas! Lucas, abre essa porta. Tira a gente daqui. Plano B, Lucas, aciona o plano B. Gritava ele, sua voz falhando pelo desespero. Ele confiava cegamente que seu fiel escudeiro, seu irmão, estaria lá fora, com um fuzil na mão, lutando como um leão para abrir um caminho de fuga para ele. A porta blindada emitiu um silvo hidráulico. As travas eletrônicas giraram pesadamente. Verdugo suspirou de alívio, recuando para dar espaço, preparando-se para correr para os túneis de fuga. A porta se abriu lentamente. Mas quem estava parado na soleira, recortado pela fumaça das granadas e pelas luzes estroboscópicas das armas táticas, não era Lucas, o mecânico leal. Era Matheus Costa, agente federal. Ele já havia despido o paletó do terno italiano, revelando o colete tático da PF com o brasão dourado da República no peito. Em suas mãos, ele não trazia salvação. Ele empunhava sua Glock 17, apontada firmemente para o centro do peito de Roberto Alencar. Atrás de Matheus, uma falange de operadores táticos com escudos balísticos e visores noturnos preenchia o corredor, uma muralha de justiça pronta para avançar. O tempo parou naquele subsolo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer tiroteio. Verdugo olhou para a arma, depois subiu o olhar para o rosto do homem que ele considerava um filho. A compreensão da realidade não veio como um choque elétrico, mas como um veneno lento e doloroso. Ele recuou, cambaleando, até bater as costas na cadeira onde presidia seu império. Suas pernas cederam. Lucas, sussurrou Verdugo, a voz quebrada, os olhos cheios de lágrimas que não eram de medo, mas de uma dor muito mais profunda. Meu nome é Matheus, disse o agente. Sua voz soou estranha, mecânica, desprovida da emoção que ele estava lutando para reprimir. Acabou. Roberto. Deita no chão. Agora. O traficante não obedeceu imediatamente. Ele ignorou os fuzis apontados para sua cabeça pelos outros agentes. Ele manteve os olhos fixos em Matheus. Você comeu na minha mesa, disse Verdugo, ignorando o protocolo de rendição. Você salvou minha esposa. Você brincou com meus filhos. Eu te amei, garoto. Eu te dei a chave da minha vida. Eu sei, respondeu Matheus, sentindo uma lágrima solitária e traidora escorrer por seu rosto, misturando-se à fuligem da batalha. E você matou famílias. Você envenenou cidades. A conta chegou. Deita no chão. Verdugo olhou para a arma de ouro que estava sobre a mesa, ao seu alcance. Por um segundo, Matheus tensionou o gatilho, pronto para neutralizar o alvo. Mas Verdugo não tentou pegar a arma. Ele olhou para Matheus com uma decepção devastadora, balançou a cabeça lentamente e se ajoelhou, colocando as mãos na cabeça. Ele se rendeu não à força da polícia, mas à quebra de seu coração. Matheus avançou, guardou a arma e sacou as algemas. O contato frio do metal nos pulsos de Verdugo foi o fim de uma era. Enquanto conduzia para fora, passando pelos outros chefões já rendidos no chão, Matheus sussurrou algo que não estava no manual. Sinto muito. Verdugo não respondeu, nem olhou para trás. O custo de uma operação como essa não é pago apenas com dinheiro público, mas com pedaços da alma de quem se infiltra. Matheus venceu a guerra, mas perdeu a paz. Se essa história real te impactou e você quer entender mais sobre o preço psicológico pago pelos nossos agentes de segurança, compartilhe esse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal Anatomia do Caso para mais investigações profundas que a mídia tradicional não tem tempo de mostrar.
Sua inscrição é nossa força. A Operação Iscariotes foi um sucesso absoluto, estampado nas manchetes de todo o mundo na manhã seguinte. 14 líderes de facções presos, 500 milhões de dólares em ativos bloqueados, o Consórcio do Sul desmantelado em uma única tarde. A Polícia Federal foi aclamada. Mas a vitória tinha um gosto de cinzas na boca de um homem. Horas depois, no crepúsculo, Matheus Costa estava sentado na rampa traseira de um dos helicópteros Black Hawk, voando de volta para a base, longe da fronteira. O vento batia em seu rosto, mas não limpava a sensação de sujeira. O delegado Rocha sentou-se ao lado dele, gritando para ser ouvido sobre o ruído do motor. Você é um herói, filho. O Brasil te deve essa. Vamos te dar uma medalha, uma promoção, o que você quiser. Matheus olhou para baixo, para a selva escura que passava rápido sob seus pés. Ele segurava seu distintivo policial com força, mas o que ele via em sua mente não era a glória. Ele via a mesa do churrasco, o brinde, o sorriso de Verdugo ao chamá-lo de irmão. Ele sabia que Lucas tinha morrido naquela fazenda, executado por Matheus. O agente havia cumprido seu dever, protegido a sociedade, mas havia matado sua própria capacidade de confiar. Ele era agora um fantasma, rico em honrarias e pobre em alma. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em 3 anos, não precisou fingir ser outra pessoa, mas percebeu com horror que não sabia mais quem era Matheus Costa.